Ok, gente, vamos pensar agora na segunda lei de Newton no referencial em rotação e ver como as forças de inércia aparecem nesse caso, tá? A gente já sabe, né, que a segunda lei de Newton só vale em referenciais inerciais, então ela só vale em S0 pra gente. Então, força igual a MA não vale no referencial em rotação, só vale no referencial inercial fixo ou em movimento retilíneo e uniforme. Mas enfim, do último vídeo, a gente sabe que a gente pode escrever a aceleração de um sistema como uma soma de 4 termos, né, envolvendo as derivadas da posição e o vetor rotação, né, e tudo isso no referencial não inercial em rotação. Eu vou pegar esse bicho e substituir na lei de Newton aqui, tá? Porque essa é uma expressão válida para aceleração no referencial inercial S0. Então, taca lá, pega a lei de Newton e pluga a aceleração que a gente encontrou, a expressão complicada. Tudo bem? Vamos só rearranjar agora esse bicho aqui, ó, tá? Passar o MR2 pontos para um lado só, isolando, e reescrever os outros termos do outro lado do sinal de igual. Opa, assim. Então, MR2 pontos igual a força, né, menos M2 ômega vetor R ponto, menos M ômega vetor R, menos M ômega ponto vetor R. Tá? Eu só fiz isso para colocar numa cara de estilo lei de Newton, né? Massa vezes a aceleração é igual a uma soma de forças, força resultante, né? Nesse caso aqui, a aceleração, como a gente viu no último slide, é a aceleração, né, vista por um observador em S, girando junto com o sistema de referências, né? O R2 pontos é a aceleração vista pelo sujeito que está girando junto com o sistema de referências. Mas, de qualquer maneira, né, massa vezes a aceleração, que o cara vê, né, é igual a uma soma de um monte de forças. A força real, a resultante real das forças, mais, né, um monte de termos de inércia, forças de inércia. Aqui eu só vou rearranjar um pouco o sentido e o sinal dos termos. Ó. Aqui tem o sinal de menos, né, eu quero trocar por sinal de mais. É só para manter a coerência com o que o Taylor fez. Tá? Então aqui ômega vetor R ponto é menos R ponto vetor ômega, então eu posso escrever assim. Né? Para trocar o sinal de menos por mais, aqui eu troco a ordem dos vetores no produto vetorial. Aqui é a mesma coisa. Ó. O ômega está na frente aqui do ômega vetor R, eu vou passar o ômega vetor R para frente e o ômega para o fim. E aí troca o sinal. Né? E por fim aqui é a mesma coisa. Tá bom? E aí, agora sim eu tenho, né, uma expressão como essa daqui. Ó, uma soma de um monte de força de inércia com a força real. Né? Força, F, aqui é a força real, o resto são forças de inércia. Tá? E eu vou dar um nome para cada um deles, para quase todos, pelo menos. Né? Esse primeiro termo aqui, ó, 2m R ponto, que é a velocidade vista em S, vetor rotação, essa é a chamada força de Coriolis. Coriolis foi um físico francês do final do século XIX, começo do século XX. Tá? Coriolis que... Quer dizer, ele batizou esse termo, não sei se ele deu o nome do termo, do próprio nome, né? Ou se ele foi mais modesto e alguém batizou a força em homenagem a ele, porque ele que foi o primeiro a descobrir. Tá? O segundo termo já tinha nome, tá? O segundo termo, ninguém pode dar o nome de ninguém, porque esse termo é a força centrífuga. Tudo bem? A gente vai ver depois em mais detalhes por que isso é a força centrífuga. Já o terceiro termo aqui, MR vetor ômega ponto, é uma outra força de inércia, mas essa ninguém deu nome, tá? Então você tem ainda a chance de ser batizado, de usar seu nome para chamar esse termo, se você quiser. Tudo bem? Da mesma maneira, ó, que tem as forças de Coriolis, né? Você pode pensar na aceleração de Coriolis, só se você não tirar a massa dali, né? Força igual a massa vezes aceleração, de maneira geral, portanto, 2 velocidade vetor ômega é a aceleração de Coriolis, e também aqui na aceleração centrífuga, né? Só você tirar a massa daqui, ômega vetor R vetor ômega é a aceleração centrífuga. Tudo bem? O último termo, né, só existe se o ômega não é constante. Se o ômega é constante, então o ômega pontos vai ser zero, daí não aparece esse último termo. Por isso que ninguém deu o nome para ele, porque na maioria das aplicações ninguém está interessado em casos em que a rotação varia, a velocidade de rotação varia.
tá? Mas enfim, ele está disponível ali para ser batizado pelo nome que você quiser, tá bom? Então essa é a lei de Newton em um referencial não inercial em rotação, certo? A lei de Newton real não vale mais, a lei de Newton verdadeira não vale, mas vale uma versão parecida com ela, né, em que a massa vezes a aceleração do objeto vista do referencial não inercial é a força real mais um monte de força de inércia. Né? Lembra que no referencial linearmente acelerado só aparecia uma força de inércia, né? Era tranquilo. Agora aparecem 3 aqui, que é um pouco mais complicado, tá? Mas é o mesmo princípio. Tudo bem? É isso. Na sequência a gente vai falar de casos particulares, força de Coriolis, força centrífuga, tá? E um monte de outras coisas interessantes sobre a mecânica em referenciais em rotação. Tudo bem? Então até a próxima. Valeu!